Boa tarde, pessoal. Então, estamos retomando o Drops de Economia e Finanças aqui do Grupo Denários, depois de um tempo que falhamos, aí 2 semanas, na verdade, porque todo mundo aqui está com a agenda bem complicada, teve banca, teve finalização de projeto de educação financeira nas escolas do municípios, mas a produção de conteúdo continuou e a gente vai trazer acumulado agora 3 semanas seguidas de Drops para compensar aí as 2 semanas que a gente ficou fora, né? Então, hoje o tema vai ser bancos digitais, né? Falar também sobre fintechs, né? Tem um pouco de confusão o que é uma fintech, o que é um banco digital, mas é algo que está aparecendo na vida de todo mundo, né? Principalmente os mais jovens. Esses já dominam, né? Todo mundo, onde você tem conta? Ah, tem num banco digital, né? Está aqui no celular, né? Então todo mundo aderindo a isso daí. Por que estão aderindo? Quais são as vantagens e aonde ainda deixam a desejar, né? O que eles atendem bem e o que eles não atendem bem. A gente vai discutir um pouquinho esse tema. Então, boa tarde para vocês, boa tarde para meus colegas aqui, boa tarde, Vitor, boa tarde, André. O André, ele começou a chamar de colega já, hein? Antes era amigo, agora é colega. Bom, boa tarde a todos, nós estamos de volta aí, né? É importante ressaltar que todas essas semanas em que a gente não fez o Drops, a gente estava produzindo conteúdo, como o Moisés já comentou. Então, nas próximas semanas, a gente vem, inclusive, falar dos projetos que estavam sendo desenvolvidos e alguns deles, inclusive, já foram concluídos com êxito. Bom, boa tarde a todos. Eu vou passar para o André, então a gente começa para o tema. Só para o André também. Faz tanto tempo, André, para você dar uma boa tarde para os nossos amigos aí. Fala, Moisés, Vitão, colegas. Boa tarde a todos. Espero que todos tenham sentido a nossa falta desse trio aqui, né? Porque nós ficamos, como o Moisés disse, um tempo parado, mas foi só da produção dos vídeos, na verdade, porque as nossas atividades continuam a todo vapor por aqui. E o tema de hoje é um tema que todo dia a gente escuta na televisão, no jornal, na revista, na internet, falando sobre as fintechs. Mas o que é um fintech? Será que isso é fácil? É um conceito tranquilo para todo mundo, Moisés? Será que a gente efetivamente consegue definir fintech, banco digital, para que a gente possa ajudar o pessoal a sanear essas dúvidas e até mesmo usar o termo adequadamente? E todo dia surgem novas fintechs, novos bancos digitais. Nós estávamos até discutindo há pouco alguns bancos tradicionais comentando que antes sabiam quem eram os concorrentes, hoje os concorrentes aparecem do dia para a noite. E para a gente começar esse assunto, vou passar para o Moisés, passar a bola para o Moisés para ele começar a discorrer sobre. Então, André, uma primeira coisa que é interessante a gente falar são alguns números que a gente andou levantando aí recentemente. Então, em termos de comparação de presença dos bancos digitais e dos bancos tradicionais no país, o que a gente pode dizer é o seguinte: olha, todos os municípios do país possuem agências bancárias ou correspondentes bancários. Então, a gente tem aí mais de 21 mil agências espalhadas por todo o Brasil e mais de 200 mil correspondentes bancários. Ou seja, o país está coberto pelos bancos tradicionais. Tá? E os bancos digitais, eles têm agências? Não. Aí que começa a primeira diferença. Então, os bancos digitais não têm agência física. Pode ter, mas quando tem, é 1, 2 no máximo. Tá? Então, essa é a grande diferença. Como é que eles acessam a população? Bom, eles acessam a população por um meio de comunicação que se popularizou muito atualmente, que são as tecnologias digitais, por isso o nome banco digital. As pessoas podem acessar por um computador, por um smartphone, por um tablet. Então, só para nível de curiosidade, no Brasil a gente tem mais de 230 milhões de linhas de telefone celular habilitadas, ou seja, tem mais telefone celular habilitado do que pessoas no Brasil. A nossa população está ali em torno de 209 milhões de habitantes e tem 230 milhões de linhas de telefone. Dessas 230 milhões de linhas de telefone celular, estima-se que cerca de 160 milhões estão em smartphones, ou seja, aqueles telefones inteligentes, aqueles que permitem abrir um aplicativo, abrir um site. Fora isso, a gente tem aí uma parcela expressiva da população também, de mais de 180 milhões de pessoas conectadas na internet. Ou seja, está
todo mundo tem algum tipo de acesso à internet no nosso país. Somos um país ainda em desenvolvimento, mas a internet é razoavelmente popularizada no nosso país. Então, é justamente por essa via que os bancos digitais chegam até a população. E daí a gente já começa a perceber uma grande diferença. Banco tradicional tem agência física. Banco digital não tem agência física. Qual dos dois vai ter custo de operação menor, mais barato? E aí, Vitor, o que você acha? A resposta é simples. Você pensa a sua praça, o que tem na sua praça? Vai ter lá provavelmente uma igreja, um coreto, mas nas ruas, nas proximidades da praça, vai ter uma agência de um banco tradicional. Você tem agência, tem conta de água, luz, telefone, tem que pagar funcionário e etc. Portanto, os bancos tradicionais, aqueles bancos que nós estamos acostumados a lidar, eles têm custos operacionais maiores em relação aos bancos virtuais. E esse é um ponto chave, esse é um ponto muito importante quando a gente está discutindo isso. Por quê? Porque como que eu vou convencer um cliente a sair de um banco tradicional, a sair de uma prática ali que ele já está acostumado, que é recorrente, que para ele já dá como normal, e acessar um novo mundo, né? Porque as pessoas ainda, por mais que o acesso à internet tenha aumentado, as pessoas ainda ficam um pouco reticentes do tipo, nossa, Vão pegar meu dinheiro? Ué, e aí, cadê? Onde que eu busco se eles pegarem, né? Outro ponto uma pergunta também sempre recorrente tá, mas tudo bem, mas e se eu precisar de dinheiro físico, nota, não só cartão? Onde que eu vou, como que eu faço para sacar esse dinheiro, para conseguir esse dinheiro? Então, eu acho que a discussão, uma vez que a gente já diferenciou entre bancos virtuais e bancos tradicionais, por conta dessa presença física, eu acho que resta a nós agora responder essas perguntas, pelo menos inicialmente. A primeira por que as pessoas veem vantagem em ir para um banco virtual? E depois, como que a gente vai fazer com essa dinâmica de banco virtual? Bom, a primeira resposta, de maneira mais genérica, né, depois a gente pode aprofundar no tema, é que os bancos virtuais, para convencer as pessoas a acessarem, a usarem, eles vão fornecer serviços financeiros mais práticos, mais velozes, mas tem uma regrinha, que é o principal, é taxa zero. Então, em geral, esses bancos virtuais, para você abrir uma conta, taxa zero. Para você conseguir um cartão de crédito, taxa zero. Alguns serviços financeiros relacionados, taxa zero. E chega alguns bancos virtuais que começam, inclusive, a fornecer produtos. Então, alguns bancos virtuais, por exemplo, quando você acessa o banco, quando você cria uma conta no banco virtual, você consegue um sem parar para passar nos pedágios de maneira gratuita, alguns relacionados a serviços de estacionamento nos shoppings das grandes cidades. A gente está no interior, isso é estranho para nós. Mas para o pessoal do Rio, de São Paulo, de BH, isso é mais de Fortaleza, né? Para a gente não ficar só no Sudeste. Isso é mais recorrente. Então, esses serviços financeiros e essa taxa zero é o que vai estimular as pessoas a adentrarem nesse novo mercado, né? A pensarem os bancos virtuais. Agora, é importante ressaltar o seguinte, né, André? Os bancos virtuais, eles têm os digitais, né? Eles têm a mesma regulação que os bancos tradicionais, ou seja, a mesma instituição que regula os bancos digitais. Como que é isso, mais ou menos? Ô, Vitão, até então nós estamos falando sobre bancos digitais, né? Que eles assumem a mesma característica dos bancos tradicionais. Mas quando a gente fala de fintech, ela tem uma característica um pouco diferente dos bancos digitais, né? Porque as fintechs elas têm uma resolução específica do Banco Central que criam condições para elas operarem. E, em essência, as fintechs não ofertam todos os serviços que os bancos digitais ou mesmo os bancos tradicionais. Então, essas são características muito importantes. Mas hoje nós temos grandes fintechs. Sim, nós temos grandes fintechs com grandes valores de mercado dessas fintechs, mas elas ainda não são bancos digitais. Elas estão ou possuem características específicas dos bancos digitais. Não é isso, Moisés? Perfeito, o André colocou bem, né? Então, a primeira coisa que é interessante a gente fazer é diferenciar fintech de banco digital, né? O banco, quando tem banco no nome, e aí, né,
eu digo banco mesmo, e não bank, né, que uma das grandes lá usa bank no nome, e não é um banco, é uma fintech. Né? Fintech pode fazer tudo que um banco pode fazer? Não, não pode. Está sujeita à regulamentação do Banco Central? Está sujeita, mas não tem a liberdade, né, de atuar em todos os setores financeiros. Então, diferença. Então, o que é uma fintech? O que é um banco? Né? As fintechs, muitas vezes, têm bancos por trás. Então, às vezes, você fala, não, eu tenho uma conta lá naquela fintech. Aí, quando você olha o boleto dela, é um boleto lá daquele banco tradicional. Né? Vamos falar um nome aqui, não gosto de falar muito nome, mas você vai olhar lá, é o boleto lá do Bradesco, lá é o boleto lá do Safra. Né? Nubank, né, por exemplo, que é o famoso, aí ele não... Já que a gente falou o nome do Bradesco, vamos falar o nome da fintech, né? A Nubank, por exemplo, quando você vai imprimir um boleto, repara que você vai ter lá um boleto da Bradesco, né? Tem um banco associado à fintech. Só destacar que nós não temos patrocínio com nenhum fintech, nenhum banco. Não, e nem ainda. Nem é o objetivo de fazer julgamento, avaliação de ninguém. Se é bom ou se é ruim, não. A gente vai Estamos discutir discutindo o o tema, exatamente. Só deixa bem claro pro pessoal. Então, então é isso, né? Então as fintechs são mais limitadas. Para acessar alguns tipos de serviço financeiro, ela vai ter que ter uma parceria com o banco. Né? Então ela não consegue, né? Mesmo porque para ser um banco, a regulamentação, né, André, é muito pesada, as regras. Né? Então não é simples gerir um banco. Mas tem bancos digitais que são bancos de verdade. Então isso é interessante. Ainda assim diferem muito. Como o Vitor destacou, as grandes diferenças são aquelas que geram redução de custos. Né? Então, a gente pode enumerar. O Vitor falou assim, olha, os bancos tradicionais têm uma agência ali perto da igreja matriz, né? Perto da praça central, ou seja, no ponto mais valorizado da cidade. Né? Um imóvel com um custo altíssimo. Né? Manter aquilo ali. Pessoas trabalhando, encargos trabalhistas. Movimentação de dinheiro, dinheiro físico. Dinheiro que tem que ser transportado. Então, tem carro de transporte de valor tendo que levar dinheiro para essas agências, fazer seguro desse dinheiro, manutenção de caixa eletrônico. Né? Enfim, o banco digital não tem nada disso. Né? Ele compartilha o caixa eletrônico com os outros bancos. Então, cada um paga um pouquinho daquele caixa que é compartilhado, o custo sai menor. Não tem que manter reserva de dinheiro, né, papel moeda, né, para poder entregar para as pessoas, porque não tem agência. Diminui custos de segurança, de seguro. Né? Então, tudo isso afeta custo. E o principal, a equipe está toda concentrada num local só. Né? Então, ali você tem ganhos de produtividade e eficiência. Né? Então, toda a equipe está num prédio central ali, pensando com o uso de muita tecnologia associada, ferramentas online, muito processamento de dados e pouca demanda de pessoas. Né? Então, isso aí reduz custo, permite tarifas mais baixas. A gente tem aqui, recentemente, a gente fez aqui no Denários, né? A gente participou aqui de uma banquinha, de um trabalho de conclusão de curso de um aluno aqui do curso de engenharia de produção, e ele levantou lá os principais custos, né, de um banco para concessão de crédito, por exemplo. E a despesa administrativa era o segundo maior custo. Né? Então, isso daí é relevante. Na hora que você reduz essa despesa administrativa, você permite o banco economizar expressivas quantias de dinheiro, ou seja, o segundo principal custo dele, você tira isso do banco digital e aí ele consegue prover o que o Vitor estava falando, que são as tarifas com desconto ou gratuitas. Então, geralmente, o banco digital tem o quê? TED de graça, DOC de graça, cartão de crédito de graça, cartão de débito de graça, né? Não tem taxa de manutenção da conta corrente. Então, são vários benefícios em termos de preço. Em termos de serviço, vão ter aqueles que vão preferir as agências físicas, porque gostam daquele contato com o gerente, gostam daquela atuação pessoa a pessoa, né? Principalmente as pessoas mais antigas, o pessoal mais velho, está acostumado. Vou ali, converso com o gerente, tem uma relação pessoal, ele facilita as coisas para mim. Eu não gosto de ficar mexendo no celular, não gosto de ficar na internet, eu gosto de ir lá e conversar, olhar no olho de quem eu estou negociando. O jovem não, né? O jovem nasce com o celular na mão, né? Já nasce com isso aqui na mão, está ali o dia inteiro no Instagram, no Facebook. Para mudar para o banco é só mudar o aplicativo, né? Então o perfil é diferente. Mas eu tenho que confessar que tem muita gente aí da terceira idade, sabe? Que está mudando para os bancos digitais também, entendeu?
Então, é uma tendência, os bancos tradicionais estão ficando preocupados, está chamando a atenção deles e tende a só trazer benefícios para a sociedade, porque o mercado está ficando mais competitivo, certo? Isso, certo. Bom, mas ainda tem uma questão em aberto que é recorrente, né? Que é o seguinte, não, tudo bem. Então, eu vou fazer um TED para esse banco e vou ficar lá, é taxa zero para administração de conta, vou ter o cartão de crédito, enfim. Mas, se eu precisar de dinheiro físico, como é que fica? Eu vou ter que fazer uma transferência de volta para um banco tradicional? Como que fica? Bom, grande parte desses bancos digitais, eles têm uma característica em que você pode retirar dinheiro, fazer retiradas em caixas eletrônicos. Em contrapartida, isso varia um pouco de banco para banco. Alguns bancos você pode fazer isso de maneira ilimitada. Alguns outros bancos você tem uma quantidade de vezes que você pode ir ao caixa eletrônico, fazer a sua retirada de dinheiro e depois dessa quantidade você começa a pagar alguma taxa por retirada, né? Mas seja como for, você tem aí o 24 horas como recurso para você conseguir fazer uma retirada. Joia? Bom, agora, assim, pensando em linhas gerais, esses bancos digitais, tudo bem, a gente já falou bastante sobre os bancos digitais, mas e as fintechs? No final das contas, vamos falar um pouquinho sobre fintech antes da gente voltar para a questão do banco digital. Que é o seguinte, quais são os serviços que as fintechs proporcionam, serviços não bancários? Porque as fintechs, por incrível que pareça, elas movimentam uma grande quantidade de dinheiro não relacionado a atividades bancárias, cartão de crédito, cartão de débito e etc. Então, eu vou dar um exemplo aqui típico de algumas fintechs que estão crescendo muito e elas já são aplicativos bastante utilizados. Existem algumas fintechs de administração de custos. Então, por exemplo, uma república de estudante, comentando aqui uma experiência da Unifei. Uma república de estudante, todos os estudantes se cadastram, baixam um aplicativo, se cadastram nesse aplicativo, eles realizam compras conjuntas e depois ela faz a soma e faz a divisão. Ou seja, é um servicinho simples, é um servicinho simples para... É uma vaca online, né? Uma vaquinha online, é mais fácil, uma facilitação financeira. Esse é um exemplo típico de uma fintech que não tem a ver com os serviços tradicionais dos bancos digitais. Agora, só para falar que a gente não falou das fintechs. Agora, uma coisa que cumpre a gente ainda ressaltar quais são as vantagens ou algumas das vantagens que os bancos digitais oferecem, algumas facilidades, além das taxas zeros, né? Além de ser um banco sem taxa. Então, o Moisés aí, que já falou que é da terceira idade, eu discordo, mas que já está aderindo aos bancos digitais, quais vantagens, Moisés, você viu de estar usando um banco digital e, assim, o que você pode comentar sobre isso? Ótimo, Vitor. Eu, no sentido de banco digital mesmo, eu vejo a grande vantagem é preço, é custo, é isso, é tirar aquela taxa de manutenção da sua conta. Essa é a grande vantagem. Você poder atuar, às vezes, em algumas áreas do setor financeiro, sem pagar corretagem, por exemplo. Você vai lá e compra uma ação, vende uma ação na Bolsa de Valores, sem precisar pagar corretagem, sem pagar custódia, aplicar em fundos de investimento, debêntures. Então, todos esses serviços que nos bancos tradicionais são recheados de tarifas, né? Lá no banco digital a tarifa geralmente é zero, ou muito próxima de zero. Tarifas e burocracias, né, Moisés? Porque você tem um monte de burocracia. Você tem que falar com o gerente, falar com aquele até para fazer uma aplicação, por exemplo. Perfeito, André. Você quer fazer uma movimentação na Bolsa de Valores, para você habilitar para você fazer isso lá você tem que pedir bênção para o gerente, para o subgerente, levar o documento seu, da sua avó, da sua irmã, né? Assinar 10 documentos. No banco digital, você tira a foto com o seu celular,
mandou ali os documentos, preencheu direitinho online, está certo, não tem essa burocracia toda. Não que não tenha burocracia, porque é regulamentado, assim como qualquer outro banco, né? Então tem que atender às exigências do Banco Central, tem que atender às exigências CVM, tem que atender todas as exigências dos reguladores do setor financeiro, né? Mas com uma facilidade, muitas vezes a validação é eletrônica, né? Então isso é muito legal, é muito interessante. É importante ressaltar, Moisés, que a ideia de integrar um home broker no aplicativo, ela é nova, inclusive, né? Foi há pouco tempo que a gente tem essa integração e que, pela sua experiência, está sendo bem interessante. A integração facilita, né? Exatamente. Então, o que o Vitor falou que é o home broker, é aquela parte do sistema financeiro que permite você, de casa, atuar numa bolsa de valores, né? No caso aqui nosso, lá na B3, né? Que é a bolsa brasileira. Então, a gente consegue isso do aplicativo com taxas zero, né? Então, isso é muito bom, muito interessante. E uma coisa que o Vitor falou aqui, que eu acho que é interessante a gente comentar, que é talvez uma mudança de configuração desse setor bancário que pode vir a acontecer no Brasil, no sentido de a gente se aproximar mais do resto do mundo. A gente sempre ouviu falar por aí que o sistema bancário brasileiro é muito concentrado, né? Há pouca competição. E uma coisa que a gente verifica no Brasil, que é diferente do resto do mundo, é justamente o acesso aos caixas eletrônicos. Então, os caixas eletrônicos no Brasil são individualizados por banco. Então, você tem vamos falar nomes aqui para dar exemplo. Você tem lá o Banco do Brasil, você tem uma conta no Banco do Brasil. Você só consegue sacar dinheiro no caixa do Banco do Brasil. Você não consegue ir lá no Santander e sacar dinheiro no caixa do Santander. Boa parte dos países do mundo, o que você tem não são caixas eletrônicos de um banco, né, do Banco do Brasil, do Santander, e eles não se conversam. O que você tem são os famosos ATM, né, que são aqueles caixas compartilhados. Você vai em qualquer ATM e saca dinheiro, seja qual for o seu banco. Né? Países que têm uma quantidade maior de bancos, ou seja, o sistema bancário é mais pulverizado, não é tão concentrado em poucos grandes, né, como é no Brasil, essa estrutura compartilhada funciona muito bem. Então, talvez esses bancos digitais venham trazer um pouquinho dessa cultura para a gente começar a ter caixas eletrônicos compartilhados. Isso é ótimo. Você divide o custo de manutenção daquele caixa eletrônico entre os clientes de todos os bancos. Né? Não pesa só na conta de um banco. Então, cada banco não tem que manter o seu caixa eletrônico. Tem um caixa eletrônico que atende todos os bancos. Então, pode ser uma nova tendência, inclusive, para o Brasil, que ainda não existe. Né? Então, o caixa eletrônico atualmente do seu banco não solta dinheiro para o banco, para o outro banco. Né? Então, é individualizado. Então, acho que o mercado ele tende a se tornar mais competitivo. Os bancos tradicionais já estão sentindo essa pressão, estão fazendo ações aí de resposta, né? Estão promovendo agora as contas digitais. Tem banco tradicional abrindo banco digital. Né? Então, o Bradesco começou, ele abriu um banco digital também. Né? Então, esses bancos eles estão se movendo. E isso é ótimo. Né? Então, gerar concorrência via preço é excelente. Está tendo uma migração. A gente, se a gente for olhar, né, um desses bancos digitais, o maior, eu acho, né? Ele está na Bolsa de Valores, as ações dele estão lá. Né? Eu vou falar, o Banco Inter, ele está lá. Em um ano, as ações valorizaram mais de 200%. Tamanho número de clientes que ele está atingindo. Né? Então, quem, inclusive, investiu nesse banco está sentindo a força que esse mercado tem, que é um mercado que está surgindo, está dominando uma massa de clientes muito grande e tende a ser aí uma nova opção para os brasileiros. Não é algo que a gente pode ignorar, não. É algo para todo mundo avaliar. Vitão, e aí a gente pergunta, o que tem a ver o banco digital, essas fintechs, com a educação financeira, que é o que nós estamos trabalhando aqui ao longo desse ano, transmitindo isso para o nosso público. Por que isso é importante? Por que a gente deve falar desse assunto banco digital e educação financeira? André, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a resposta para não dizerem que eu não respondi, mas eu vou passar para o especialista aqui. Agora, a questão é a seguinte, um dos pontos que a gente tocou aqui é que esses bancos digitais, eles facilitam o acesso. Então, eles facilitam o acesso ao banco e uma vez que você está utilizando esse banco, você tem facilidade de acesso a serviços financeiros. O exemplo claro disso é que com maior facilidade e rapidez você consegue um cartão de crédito.
E aí volto em tudo aquilo que a gente vinha comentando sobre educação financeira. O que você vai fazer com esse cartão de crédito? Como que você vai organizar as suas contas? Como que você vai organizar as suas aplicações? Com quais objetivos? É isso que a educação financeira ela vai nortear. Então, agora eu vou passar para você falar com mais propriedade, talvez quais são os pilares da educação financeira que a pessoa tem que ter em mente, inclusive quando ela vai acessar um banco digital. Passando para o especialista. Sacana, eu faço a pergunta e depois tem que responder. Por isso que aqui só tem colega. Não, e tem tudo a ver, como o próprio Vitor disse, e na verdade, a popularização do acesso aos serviços bancários, ela é excepcional, ela tem que acontecer, porque cada vez mais nós temos benefícios com o acesso ao serviço bancário. Por outro lado, nós precisamos também entender que as pessoas precisam saber usar o serviço bancário, como o próprio Vitor disse, porque senão não faz diferença, ela pode até complicar a situação. Por que complicar a situação? Quando a gente está falando de bancos digitais, fintechs, a gente começa a utilizar essa estrutura que está disponível, ela não tem grandes dificuldades. O Moisés já falou, é fácil. Eu pego um cartão, não é isso, Moisés? Solicito digital, eletrônico, chega o cartão. Então, no final das contas, eu posso ter quantos cartões que eu quiser, sem custo nenhum. Mas eu não posso gastar quantos cartões chegarem em casa. Então, é aí que tem a ver com o planejamento financeiro, mais uma vez. Então, não adianta eu ter milhares de cartões, milhares de contas digitais, que eu não vou ter custo de manutenção dessas contas. Por quê? Porque eu tenho que saber gastar efetivamente o dinheiro. Porque senão você vai ficar com um monte de cartão, gastando mais do que ganha, e não vai resolver o problema. Você vai aumentar o problema. Então, essas são coisas importantes e interessantes para a gente avaliar. Então, tem tudo a ver serviço digital, financeiro digital, com educação financeira. Nós precisamos entender as duas coisas e usá-las adequadamente no dia a dia, tirando o maior proveito possível dessas tecnologias aí. Certo? Bom, por mim, com isso, acho que a gente já pode comentamos boa parte, né, Moisés? Tem alguma coisa a mais a acrescentar, complementar? Vamos só fechar, então, convidando todo mundo a pesquisar sobre o tema. Então, acho que é uma chance de, eventualmente, economizar um dinheiro. Verifica lá se o seu banco está cobrando tarifas de você. Verifica as opções no mundo digital. Verifica se o mundo digital é adequado para você, se você não tem essa necessidade de conversar com o gerente, porque isso é importante. A pessoa, às vezes, faz parte, ela paga por esse serviço, essa tranquilidade. E, na verdade, você pode usar os dois bancos, né? Você pode montar uma estratégia em que você tem um banco tradicional para alguns serviços e o banco digital para outros serviços. Não é mutuamente exclusivo, não é ou um ou outro. Dá para a gente integrar os dois, né? E sem custo fica mais fácil ainda integrar, né? Principalmente. Né? Perfeito. E só lembra, então, os bancos digitais eles têm um chat, você pode tirar dúvidas, conversar, pedir auxílio, eles respondem com uma certa velocidade, eles estão bem avaliados em termos de nível de serviço, né? As pessoas têm mostrado certo contentamento com esse tipo de banco, né? O André falou, olha, temos que tomar sempre cuidado com a gestão dos nossos recursos, né? Então, não é porque você tem um monte de cartão de crédito em cima da mesa que você vai zerar o limite de todos e depois cair na roda de ter que pagar juros em todos esses. Não? Teoricamente, não. Não precisa falar o que a gente faz, né? Faço o que eu falo, deixa para lá o que eu faço. Então, cuidar nesse sentido, e eu vou já abrir aqui um chamado, não vai ser o próximo Drops, o próximo a gente vai vir contando experiência muito legal, bem sucedida, que foi o curso de educação financeira nas escolas do município de Itajubá, que atingiu mais de 800 crianças treinadas no curso de educação financeira do Denários. Então, o Davi está preparando um vídeo bacana que vai sair no site, nas páginas do Denários essa semana. E aí, na semana que vem, a gente vem contando como foi essa experiência. Muito legal de botar essas criancinhas lá criança não, que eles não gostam. Né? O pessoalzinho, a turminha da quinta série para falar sobre educação financeira, mudar os seus hábitos financeiros. E aí, em seguida, a gente volta com as pequenas microempresas e depois a gente vai vir falar de uma nova categoria que também está aparecendo por aí e está dominando as praças
De ser antigo, está aparecendo agora, Está né? aparecendo agora e está dominando as praças e né, as praças em torno da igreja também com agências, que são as cooperativas de crédito, que também têm as suas vantagens sobre os bancos tradicionais. Aí a vantagem principal, né, é a questão fiscal, né? Ela se beneficia né, ela tem aí os benefícios fiscais de cooperativas que têm isenção em diversos tributos, né? Então a gente vai tratar um pouquinho sobre esse novo agente financeiro que está aí aparecendo em tudo quanto é cidade, né? Então são as cooperativas de crédito com diversos nomes, você já deve ter visto lá, Sicoob, Sicredi, que mais, André? Então tem várias, né? Então está aparecendo em tudo quanto é cidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de funcionamento delas, por que elas têm vantagens, né? E quais são e por que elas estão crescendo tanto. Né? Então, assim como os bancos digitais estão aí cada vez mais presentes na vida das pessoas, as pessoas, no mínimo, estão vendo aquelas agências aparecendo. Né? Então, explicar um pouquinho o que elas têm de diferente. Então, a gente convida vocês para continuar acompanhando o Drops, para a gente falar também desse pessoal. E, no mais, eu acho que, André, fecha aí para a gente. Bom, agradecer a companhia de todos aqui no Drops. Mas hoje é um dia muito especial, eu queria fazer uma homenagem a todos os professores. Dia 15 de outubro, dia do professor. Parabéns para o Vitor, parabéns para o Moisés, parabéns para todos os professores da Universidade Federal do Itajubá e para todos aqueles que estão na vida de professor. Porque entrar na sala de aula todo dia é um desafio, um grande desafio. E a gente vê o resultado desse trabalho, desse profissional tão importante, quando a gente leva, por exemplo, um tema transdisciplinar, como a educação financeira, para uma equipe de professores, e eles se debruçam sobre o tema, acerta a criançada, organiza a criançada, e faz desse tema, que até então era desconhecido, virar valor, virar referência. Então, esse é o nosso agradecimento a todos os professores que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, e que um dia serão professores, que é uma arte. Então, com isso, eu fecho o nosso Drops de hoje, desejando a todos um excelente resto de semana e que Deus nos ajude nessa batalha aí. Um abraço para vocês.